Bom dia! Nosso café executivo de hoje, nós vamos bater um papo com o secretário de Planejamento do município de Teresina, o Washington Bonfim, que é cientista político, e vamos falar um pouco sobre a crise de confiança, sobre planejamento, perspectivas aqui para nossa cidade. Vai ser um bate-papo bem legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Obrigado, por estar aqui conosco, secretário, aqui no nosso programa. É um prazer recebê-lo. Quem agradece sou eu, um prazer estar aqui para essa conversa. Começar falando um pouco sobre confiança. Dentro do que a gente vive nessa conjuntura política, econômica, social, e que está todo mundo meio incrédulo, né? Assim, sabendo se realmente vale a pena investir, se vale a pena acreditar nas pessoas, no partido, no presidente, no político, enfim, tantas coisas. Essa crise, na verdade, a gente está falando de confiança e o quanto isso pode refletir nas relações sociais, nas relações de trabalho, por exemplo, nas relações que as pessoas têm na sociedade de uma forma geral, o quanto isso pode ser realmente tão prejudicial? Olha, assim, em termos gerais, ela é bastante prejudicial porque a confiança é um atributo básico das relações, tanto relações interpessoais quanto as relações mais gerais da sociedade. Então, esse é um aspecto muito ruim do tempo que a gente está vivendo, até porque nós acabamos de viver, tem uma espécie, um contraciclo, né? Nós vivemos há 2, 3 anos uma era de euforia, que, né, iríamos passar para o primeiro mundo, autossuficientes em petróleo, né? Quer dizer, com a economia crescendo, a desigualdade social diminuindo, as pessoas melhorando de vida, e a mudança foi muito brusca, muito rápida, e com um nível de crise, né, nesse sentido de confiança, principalmente na questão das relações políticas, que tem paralisado o país. Quer dizer, muita gente tem, tanto individualmente, digamos assim, aquela pessoa que precisava comprar um bem e dividir em parcelas, hoje ela está, né, postergando a sua compra. Da mesma maneira, o empresário está vendo, às vezes, uma oportunidade, mas quer esperar um pouco mais para ver se aquela oportunidade vai baratear um pouco mais, para ele ganhar um pouco, ou simplesmente ele segurar o recurso que tem para um momento em que ele tenha mais confiança para investir. Então, eu acho que esse é um clima muito ruim, que nós estamos vivendo a maior crise econômica, né, desde a década de 30, e na década de 30 do século passado você tinha uma grande depressão no mundo. Você está vivendo uma crise econômica no mundo, quer dizer, ainda se espera por um crescimento maior dos Estados Unidos, a Europa está em dificuldade, mas não há nada que justifique você, em termos, né, mundiais, você cair 4% num ano e basicamente cair outros 4% esse ano. A economia brasileira nunca viveu uma situação tão crítica como vive agora. E para nós, de uma forma geral, né, que pertencemos à sociedade e que a gente sempre viveu nessa esperança, né? A gente sempre ficou pensando, dias melhores. Eu me lembro que passagem do ano a gente fala assim, nesse ano eu vou planejar fazer isso, E a gente passou o ano, as pessoas, não, vai ser só no outro ano que eu vou melhorar. Então parecia assim, uma coisa aqui sem perspectivas. Como é que você vê isso? Você acha que isso é de fato uma realidade? A gente vive num país agora sem perspectivas ou não? Não, eu acho que assim, é momentâneo, né? Certamente é momentâneo, nós não vamos viver essa situação por um longo período, até porque a sociedade não aguenta esse longo período. É muito difícil imaginar que nós cheguemos, por exemplo, à situação que a Venezuela vive hoje, né? Que isso sim é falta de perspectiva completa, mas vai levar um tempo para que as coisas se rearranjem, né? E, obviamente, que toda crise, ela cria oportunidades novas, né? E aqueles que veem essas oportunidades são os que vão sair melhor da crise. Novos tipos de negócios devem surgir, né? Quer dizer, novas demandas para determinados tipos de produtos também devem surgir, né? Do ponto de vista da política, deve surgir uma demanda de renovação bastante forte. Então, há aspectos, né, de oportunidade que vão surgir desse quadro todo, que nós estamos vivendo já há 1 ano e meio, basicamente, mas é impossível para qualquer um de nós prever em que direção isso vai andar, né? A gente tem brincado assim, de emoção
né, ou de falta de emoção, nenhum brasileiro pode reclamar, porque as notícias se sucedem e sempre de uma maneira ruim. E é isso, talvez, o que traz a maior sensação de insegurança e de desconfiança do momento, né? Porque, assim, todas as revelações, né, são grandes, os processos envolvem toda a nação, seja o processo de impeachment, seja o afastamento do mandato de um presidente da Câmara, seja, né, uma decisão de um vice-presidente da Câmara que tenta anular todo o processo anterior, grandiosa que se desfaz, né? Ninguém sabe ao certo o que existe ainda por ser investigado ou em investigação no contexto da Lava Jato. Então tem muitas interrogações e isso cria, né, uma instabilidade forte que termina chegando nas nossas vidas privadas, né? Principalmente isso, assim, fica todo mundo, né, pensando no dia da manhã. Tem um outro aspecto que a gente comumente vê no âmbito empresarial, as pessoas reclamando dos seus direitos com muito mais força, né? Às vezes de forma até ríspida. A gente percebe que os direitos do consumidor, que nós estamos aprendendo a utilizá-lo, e isso é de fato um ganho, mas de alguma forma a gente percebe que muitas coisas hoje perderam assim o tom, né? Então às vezes a gente percebe pessoas mais agressivas, pessoas que já estão estouradas logo de manhãzinha cedo, já brigando, reclamando. Esse clima que a gente percebe no país, de manifestações, das pessoas estarem reclamando, sai isso, tira aquilo, não quero. Será que isso também não contaminou as relações de uma forma assim exagerada? Certamente, assim, eu vejo por dois lados. Primeiro, existe um déficit, vamos chamar assim, de cidadania, né? E as pessoas estão buscando suprir esse déficit, às vezes não da melhor forma. Esse é um ponto importante. O segundo ponto é que a situação de acirramento político, de alguma forma, também extravasa para situações pessoais. Assim, nos últimos tempos, eu imagino que desde a eleição de 2014, que mesmo em contextos familiares, houve brigas, né? Os grupos de WhatsApp familiares, né, vez por outra testemunham alguma agressão de um parente em relação a outro, defendendo uma ou outra posição. Acho que a gente está aprendendo a conviver com essa diferença. Não é um aprendizado simples e, do meu ponto de vista, acho que falta um pouco da noção de deveres. A gente está muito acostumado à noção de direitos e de que temos direitos, que está todo mundo certo o tempo todo. A gente tem pouca paciência para ver o errado que a gente próprio faz e, principalmente, a relação dialógica que a gente tem, é obrigado a entrar em contato todos os dias. Mas eu acho que, assim, uma vez a questão mais geral, ela pelo menos indique um caminho, não que ela se apazigue, né, que não vai ser muito rápido, mas pelo menos que se indique um caminho, essas coisas tendem a dar uma arrefecida, principalmente por conta dessa necessidade que as pessoas têm de pisar um chão mais firme, né? Ter um pouco mais de paz, né? Bom, então eu queria, aproveitando aqui a sua vinda ao nosso programa, falar um pouquinho agora da sua atuação lá na Secretaria de Planejamento, falando de perspectivas, né? Planejamento é pensar no futuro. Então, o que temos aqui para a nossa cidade? Teresina está sempre em evidência, fico muito feliz quando a gente escuta boas notícias, né? E o que a gente pode falar um pouco mais para quem está nos ouvindo a respeito de novidades, perspectivas, enfim, do que vocês têm trabalhado? Eu acho que tem dois pontos importantes. Quer dizer, a Prefeitura de Teresina, ela tem uma tradição na questão de oferecer serviços básicos, tipo saúde e educação, né? Nós somos a 14ª cidade do país que mais investe em saúde. Temos um dos melhores sistemas de educação pública municipal do país. Isso são dois motivos fortes de orgulho para a cidade. Tanto é que oferecem oportunidades de emprego, oportunidades de relacionamento da cidade com tanto o setor de saúde quanto o setor de educação. E isso reverbera para a educação privada, né, para o ensino superior. Hoje nós somos uma capital que atrai tanto, né, pela questão da saúde quanto pela questão da educação. Então esses são pontos importantes e mais recentemente a gente tem tido dados externos, de auditorias externas, de índices de competitividade externa que mostram essa
esse acerto do trabalho da Prefeitura de Teresina ao longo desses anos. E, por outro lado, tem muita oportunidade de investimento, quer dizer, o prefeito Firmino Filho, nos últimos 3 anos, desde 2013, teve muita clarividência no sentido de buscar recursos. Hoje, a gente soma buscados nessa gestão exclusivamente cerca de 850 milhões de reais. Só a segunda etapa do Lagoas do Norte são 300 milhões de reais, mas todos os investimentos ligados à questão de mobilidade, novas pontes. Nesse ano ainda nós vamos inaugurar, em parceria com o governo do estado, a segunda ponte ao Ferraz, sozinho a prefeitura, uma nova ponte ligando a zona sul à zona sudeste. Então há investimentos de grande monta na cidade e investimentos que foram plantados ao longo dessa gestão, mas que certamente vão ter repercussão não só no contexto desses 4 anos, mas muito mais adiante. Então, tem boas perspectivas e o que nos preocupa agora, e é sempre motivo de preocupação, é que esse ambiente todo que a gente acabava de discutir, ele tem reflexos sobre a arrecadação dos municípios, né? Se tem menos negócios, tem menos impostos, se tem menos impostos, tem menos arrecadação. Então, você tem que ter uma certa parcimônia no decidir, né, para que depois você não venha perder todo esse patrimônio que é hoje o trabalho da Prefeitura de Teresina para a nossa cidade e principalmente para as pessoas da cidade. Acho que o trabalho para cada um dos cidadãos é o que mais importa, olhando para o futuro. E acho que isso o prefeito Firmino tem tido uma enorme capacidade de fazer. Pois muito bem, muito obrigada. Eu agradeço aqui a sua participação, a nossa conversa. A gente falou de crise, mas não falou do nome crise, né? A gente falou dessa situação meio sem tirar o nome a palavra que está em evidência por aí. Mas é bom para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo sob uma outra perspectiva. Agradeço as suas opiniões e comentários aqui e as perspectivas para a nossa cidade também. Muito bom. Tá, muito obrigado. Sempre que convidado estarei por aqui. Obrigado. Até logo.